Pessoal, hoje a gente vai falar de estratégia da produção. Vamos falar o que é estratégia, qual a diferença das visões, né, das estratégias que podem ser de cima para baixo, de baixo para cima, de acordo com os requisitos do mercado, com os recursos que a produção tem disponível, né? Então é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Bom, e um detalhe muito importante aqui da estratégia é justamente a questão de que a organização ela não consegue planejar tudo nos mínimos detalhes as suas ações atuais e as suas ações futuras, né? Mas o que ela pode e consegue fazer, né, é que as organizações elas têm aquela necessidade de ter alguma direção, uma direção estratégica, né? E aí sim, elas podem se beneficiar para saber para onde estão indo, qual direção seguir, né? E mais uma vez é importante que a função produção, ela, a partir do momento que ela entendeu o seu papel dentro do negócio, que aí é onde foi, a gente já viu isso, né? O papel da organização dentro do negócio. Então fica mais fácil, né, dela traçar os seus objetivos, né, definir os seus objetivos, para que ela formule um conjunto de princípios que vai guiar nessa decisão. Então ela precisa, né, ter essa noção do que é o papel dela, a função produção, qual é o papel dela dentro da produção, traçar os seus objetivos, né, definir os seus objetivos, e aí sim, ela a partir daí ela vai montar a sua estratégia para que ela tenha realmente um direcionamento, né? Ainda assim, o conceito de estratégia não é aquele conceito imediato, não a estratégia não é tão somente a estratégia da produção, né? E é isso que nesse capítulo a gente vai ver aqui, tá bom? Ó, a gente vai começar definindo o termo estratégia, tá? Inclusive, decisões estratégicas geralmente significam, né, as decisões que vão ali ter efeito dentro da organização, né? Porque qual é a estratégia que ela vai se referir. Também define a posição da organização no ambiente que ela se encontra. E também, né, aproxima aí a organização com os seus objetivos de longo prazo. Mas estratégia é mais do que somente decisão, né? São padrões de decisões, são um conjunto de decisão que a gente tem e ações, né, que vão influenciar na direção aí a longo prazo, tá? As organizações. Então, definir a estratégia como um padrão de decisão ajuda a discutir aí, né, a estratégia da produção, mesmo quando ela não está expressa, não está, né, escrita em algum lugar. Mas só que isso vai dar um direcionamento, né, até mesmo para onde a organização deve ir em relação à sua produção. Ó, e estratégia da produção, né, quer dizer aí que são padrões de decisões e ações estratégicas que vão definir tanto o papel quanto os objetivos e as atividades da produção. Então, a estratégia da produção, ela se refere a isso, tá? Então, o termo estratégia da produção, ele meio que soa aí, né, à primeira vista, como uma contradição. Como é que pode, né, a produção, um assunto geralmente ligado àquela questão de entrega diária, né, de bens e serviços, e como é que ela pode ser estratégica, não é verdade? Então, estratégia, melhor dizendo, é normalmente vista como oposta às atividades de rotina diária. Mas produção ou operação não é sinônimo de operacional. Produção ou operação diz respeito aos recursos
que criam, né, tanto os produtos quanto os serviços. E operacional é o oposto do estratégico, né? Que significa aí atividades diárias, atividades mais detalhadas. Então, portanto, a gente pode, né, examinar aí tanto os aspectos operacionais quanto os aspectos estratégicos das operações, tá? Então, é muito importante considerar essa distinção aí, né, de conteúdo e do processo da estratégia da produção. Quando a gente está falando de conteúdo da estratégia da produção, a gente está falando do conteúdo, a gente está falando da operação que envolve as decisões e ações que são mais específicas, né, que estabelece o papel, o objetivo, as atividades de produção, né, e já o processo da estratégia da produção é o método que é usado para produzir digamos assim, as decisões mais específicas mesmo, né, de conteúdo. E a estratégia da produção, ela tem, digamos assim, 4 perspectivas que a gente vai apresentar para vocês no slide seguinte. Vocês podem ver aí que a gente tem a estratégia da produção, que é um reflexo, né, de cima para baixo, que a gente chama de top-down, do grupo, né, ou do negócio todo, né, que ele deseja fazer. A gente também tem a estratégia da produção, que é uma atividade de baixo para cima, que a gente chama de top-down, em que as melhorias da produção, elas constroem, né, a estratégia. E também temos a estratégia da produção, que envolve a tradução dos requisitos do mercado em decisões da produção, e as estratégias da produção, que envolve aí a exploração das capacidades dos recursos da produção em seus mercados. Tem outra corporação, né, como eu estava dizendo aí, mas só que a gente fazendo a hierarquia a partir desse exemplo, vamos tentar esclarecer melhor para vocês, né? A gente vai ter a estratégia da Ambev, só que a Ambev tem outras empresas, né, dentro dela. Tem a Antártica, tem a Brahma, tem... que mais, meu Deus? A Skol, né? Então, tem essas outras empresas aí dentro da Ambev, que inclusive já até mudou de nome, mas enfim. Então, a estratégia corporativa é a estratégia da Ambev. A estratégia de negócio vai ser, né, o negócio da Brahma, o negócio da Antártica, o negócio da Skol. Então, cada uma delas vai ter a sua estratégia de negócio. Então, cada uma delas vai ter o seu público, vai ter como ela vai se posicionar no mercado, né, tudo isso. Então, ela vai ter aí o seu posicionamento. E a estratégia funcional, ela vai ser a estratégia das funções dentro de cada empresa dessa, né? As estratégias do marketing, as estratégias da própria produção, tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui que vocês estão vendo, né, a gente ainda vai ter essa hierarquia, né, da estratégia, tá bom? E aqui a empresa, ela leva em consideração a experiência que a produção ela já tem, né? Que o pessoal de baixo, né, já tem formado para poder chegar e, digamos assim, oferecer suporte para as estratégias superiores, né, as estratégias de alto nível. Isso aqui acontece muito fortemente na Toyota. A Toyota ela faz essa busca, né, da formação da sua estratégia a partir dessas perspectivas aí, da perspectiva de baixo para cima. E a perspectiva, assim, digamos, mais evidente, né, são a de satisfazer o mercado, né, como está dizendo aí, os requisitos do mercado. Então, um dos objetivos mais evidentes para qualquer empresa é
satisfazer o mercado a que ela está tentando servir, tá bom? E nenhuma operação produtiva que falhar continuadamente, né, em servir o seu próprio mercado de forma adequada, ele tem chance de sobreviver a longo prazo, né? Então, ele tem que servir, mas sem cometer falhas, tá? Embora se compreenda aí o mercado, e isso seja normalmente associado à função do marketing, também é importante para a administração da produção, né, garantir que as operações elas estejam em concordância, né, com o que o mercado exige. Mas nem sempre a gente sabe que é fácil compreender o que os mercados eles necessitam, né? E para isso tem que ter o suporte, logicamente, do marketing, né? Para traçar essas estratégias. E aí a gente tem um casamento bem alinhado com o marketing. Outra coisa é que, a priori, certos objetivos de desempenho, que você ainda lembra quais são eles, né? O da qualidade, o da rapidez, da confiabilidade, flexibilidade e custo, eles também têm o seu papel aqui dentro dessa perspectiva do mercado. E quando a gente está falando de perspectiva de mercado e alinhando com os objetivos da produção, a gente tem aí alguns detalhes, digamos assim. Então, quando a gente traça o objetivo em que a perspectiva dos requisitos do mercado são fortemente usados para definir também os nossos objetivos, quando a gente fala de qualidade, quer dizer que tem que ser feito as coisas certas, tá? No entanto, se a gente está falando de flexibilidade, né? Se a gente está falando de flexibilidade, e aí a flexibilidade ela tem suas ramificações, né? Do produto, do mix, né? De produtos, do volume, e aí tudo isso vai ter a sua também, digamos, a sua influência, né? E que quando a gente fala dessas flexibilidades, a gente está se referindo a produtos inovadores, a gente está falando aí quando fala de mix, né? Fala de uma amplidão, de um leque, né? De produtos e serviços que são oferecidos pelas empresas. E também a questão da habilidade de entrega, né? De alterar ou não o prazo de entrega, enfim. Mas também tem a questão do objetivo da velocidade, né? O objetivo da velocidade, na perspectiva do mercado, ele exige uma entrega rápida, é verdade? E na perspectiva do custo é o preço mais barato, não é verdade? E a confiabilidade é a entrega confiável, logicamente. E além disso, a gente tem ainda, né, a influência do ciclo de vida do produto, tá? E essa influência, né, é uma forma também da gente generalizar, né, o comportamento de clientes, de concorrentes, né, e associar a um ciclo de vida, né, tanto do produto ou serviço, que uma operação ela pode estar produzindo. E vocês vão ver aqui no slide seguinte, né, que mostra aí uma curva, né? Vocês estão vendo aí que tem uma curva, que é essa curva aí, ela representa, né, o ciclo que o produto ele vai ter, onde ele tem na fase 1 a introdução, né, quando começa, né, as vendas, a introdução no mercado, tem o crescimento, a fase de crescimento que vai subindo, né, o consumo, o concorrente, vai tudo subindo, chega na maturidade aqui tem uma estabilidade e em seguida, né, após essa fase da maturidade, tem o declínio, tá certo? Geralmente aqui nessa fase de introdução, né, quando a empresa está apresentando aí, mostrando, oferecendo, né, um serviço novo ou um produto novo, né, em termos de desempenho, né,
aqui a gente tem, digamos, poucos concorrentes, tá? Nessa fase. As necessidades dos consumidores provavelmente não são perfeitamente entendidas, né, pela empresa. A administração da produção da empresa ela precisa, né, se desenvolver na questão da flexibilidade para lidar com eventuais mudanças, né, e ser capaz aí de oferecer uma qualidade para se manter no mercado dos seus produtos e serviços. Na fase do crescimento, à medida que o volume cresce, aqui vocês vão ver mais concorrentes, né? Que já vai ganhando notoriedade. E aqui acompanhar a demanda pode ser a principal preocupação da produção nessa fase aqui. E respostas rápidas, né, confiáveis à demanda, vai ajudar a manter aí números de demandas de pedidos, né? Se a produção entender isso, ela vai conseguir acompanhar, né, essa fase aí das empresas que provavelmente, né, terá aí conseguido dominar, né, o mercado e conseguir crescer e ascender, né? Tá certo? Nessa fase do crescimento aqui é muito exigido respostas rápidas, né? E confiáveis, tá bom? Para poder atender os pedidos. E a empresa ela mantém a sua participação no mercado na medida que a concorrência ela vai tentando, né, entrar também. Bom, no estágio da maturidade, aqui a gente tem uma demanda mais estabilizada, né? Onde a gente está vendo que a curva ela é menor, né? Aqui no crescimento vocês estão vendo que realmente está para cima, aqui está mais reta, né? Digamos assim, tem uma curvazinha, mas a gente em termos proporcionais, digamos que ela está se mantendo, né? Estabilizada aqui. Alguns concorrentes nessa fase aqui terão deixado o mercado, né? E o setor provavelmente já tem domínio, né? Algumas empresas já estão dominando esse mercado. Então, são empresas grandes que já estão aí. Então, espera-se que a produção elas reduza custos nessa fase. Seja para manter os lucros ou até mesmo para reduzir os preços, né? Ou até mesmo ambos, tá? Os dois. E assim as questões do custo e da produtividade, juntamente com o fornecimento confiável, provavelmente serão as principais preocupações das operações, não é verdade? E nessa última fase aí, que é a fase do declínio, com o tempo as vendas vão diminuir, por isso que vocês estão vendo a curva, né, caindo, essa retazinha aqui caindo, porque as vendas estão diminuindo, os concorrentes provavelmente, né, começarão a sair desse mercado. Pode haver aí um mercado residual, mas a menos que haja escassez de capacidade, o mercado vai continuar a ser dominado por uma concorrência mesmo de preço, né? E os objetivos da produção ainda serão dominados pelo custo, tá certo? Bom, nesse próximo slide, eu vou falar para vocês das perspectivas dos recursos da produção. E aqui, essa é a quarta e a última perspectiva que a gente vai abordar a estratégia da produção. E ela vai ser basicamente baseada na teoria que é a que vai influenciar mesmo a empresa, né? Porque é a visão que é baseada nos seus recursos, né? Nos recursos que a empresa tem. De forma simples, a visão que é baseada em recursos sustenta a empresa com um desempenho estratégico acima da média. Provavelmente terão aí conquistado uma vantagem competitiva, né? Sustentável devido à sua competência, né? Até mesmo capacitações centrais dos seus recursos. E isso significa que a forma como a empresa herdam, adquirem ou até mesmo desenvolve os seus recursos de produção, os seus recursos produtivos,
terá aí a longo prazo impacto significativo no seu sucesso estratégico. Além disso, os impactos de suas competências de recursos de produção será tão grande, né, se não maior, quanto ao impacto que consegue, né, da sua posição, de ter a sua posição no mercado. Então, compreender, desenvolver esses recursos, vocês ainda lembram dos recursos de produção, né? Então, é só fazer uma recapitulação aí na cabeça para ver se vocês ainda lembram. Então, embora muitas vezes esses recursos são negligenciados, né? É uma perspectiva, essa dos recursos, que é importante, né? É uma importante estratégia para a empresa. Vocês querem um exemplo dessa perspectiva? É justamente quando a empresa, por exemplo, ela traça a sua estratégia na questão da sua localização, né? Então, ela vai procurar a localização da sua empresa num local em que seja tipo parque industrial, né? Ou seja em locais de terrenos mais baixos, né, mais baratos, de custo mais baratos, para ter uma vantagem competitiva. Na perspectiva da produção, a gente tem aí também os requisitos e as restrições, né, a questão dos requisitos em relação às restrições da sua capacidade de recurso, né, que a empresa tem. Então, a gente tem que saber que nem tudo dá para a empresa fazer, né? Até mesmo por conta da sua capacidade. As empresas até que querem, né, conseguir abarcar tudo, mas com relação a essas restrições, né, a sua capacidade fica restringindo a abrangência que ela vai ter, tá? E nesse outro ponto, nos recursos intangíveis, né, de uma operação produtiva, aí vai incluir o seu relacionamento com o fornecedor, a reputação que possui com seus consumidores, o seu conhecimento, a sua experiência em manusear tecnologias, né, de processo e a forma como sua equipe ela funciona, né, como é que a sua equipe ela trabalha junto com o desenvolvimento de novos serviços, né? E esses recursos intangíveis, eles podem não ser evidentes na operação, mas são importantes e possuem aí o seu valor real. Desses recursos intangíveis, assim como os recursos tangíveis, né, os recursos que a empresa tem, é que uma operação produtiva ela necessita dispor para satisfazer o seu mercado. Então, ela tem os seus recursos intangíveis, como também tem os seus recursos intangíveis. E a questão central aqui é para administrar a produção, né? É assegurar um padrão de decisões estratégicas realmente que desenvolva as capacidades adequadas dentro, né, dos seus recursos e dos seus processos. Então é isso, pessoal. Vimos aí, né, um pouco da estratégia da produção, do que ela se trata, das perspectivas, né, das 4 perspectivas, e tudo isso foi tirado aí do livro do Slake, né, Administração da Produção. Um beijo para todos e até a próxima aula.